Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Alex do canal Marca Páginas. Eu sei que já passou alguns dias, mas feliz ano novo. Eu espero que esse ano a gente tenha vários vídeos. Projetos não faltam. Tem um vídeo que eu fiz no finalzinho do ano passado falando um pouquinho sobre isso. Vai aparecer em algum lugar aí na tela. Mas eu queria lançar aquela perguntinha básica. Qual que é o seu maior medo? Qual que é o seu, amor? Meu, escuro. Escuro? Que você é míope, né? Eu ia perguntar pra galera, você já andou com o olho fechado? Já fez aquela brincadeira de fechar o olho e andar pela casa pra saber onde os móveis estão? E invariavelmente bateu o dedinho no canto do sofá, no canto da parede, da porta. Bom, pessoas, hoje então a gente vai conversar sobre Caixa de Pássaros, o filme que eu e o Raul assistimos no finalzinho do ano passado, no dia que saiu, né, amor? A gente assistiu no dia que saiu, aí nós fomos pra casa da minha mãe no final do ano, passar o Natal, e eu já pedi emprestado o livro pra minha irmã, porque eu tava doido pra ler. Não em busca de respostas, porque o filme não dá muitas, e deixa um mistério bom no ar, mas eu queria saber qual que é a origem daquele filme, como que a história é contada pelo Josh Malerman. Esse livro aqui foi escrito em 2014, lançado nesse mesmo ano, e aqui no Brasil, pelo menos essa edição, saiu em 2015, pela Intrínseca. Então já tem um tempinho aí que o livro tá rodando, muita gente tava comentando, e a senhora, a dona Netflix, resolveu fazer um filme com nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos, que a Sandra fucking Bullock. O que você achou do filme, amor? Eu amei, eu adoro a Sandra. Então, vamos pegar primeiro uma história geral do livro e do filme. A história é simples. Basicamente, acontece um fenômeno sobrenatural, alienígena, ninguém sabe o que é, que começa a aterrorizar várias pessoas. Se você olha para aquela determinada coisa, que ninguém sabe o que é, você comete suicídio. Existem várias teorias sobre o que seria aquela coisa, sobre o efeito que as coisas causam nas pessoas, blá 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 blá. O Otávio Gado, o Super 8, fez um vídeo super interessante sobre o filme, não especificamente sobre o livro, e ele comenta algumas coisas lá no finalzinho, na parte com spoilers. Então, se você tem curiosidade para ver uma crítica muito bem elaborada sobre o filme, vai lá no canal dele. Enfim, essas coisas começam a aterrorizar as pessoas e cria-se um clima de apocalipse. Então não é pós-apocalíptico, não é utópico, não é nada. A vida estava seguindo normal, eis que surge essa coisa que começa na Rússia, depois passa para alguns outros países, em casos isolados, várias pessoas se matando aqui e ali, até que chega no Alasca. Quando chega no Alasca, as pessoas começam a ficar preocupadas porque está dentro dos Estados Unidos. E logo, muito rápido, chega também nos Estados Unidos e as pessoas começam a ficar enlouquecidas, se matar, e formam-se alguns grupos de sobreviventes que tentam entender o que está acontecendo, com o suporte da mídia ou não, por aí vai. Eis que a personagem principal é a Mallory e seus dois filhos, que a gente não sabe se são dela mesmo ou não, que é o garoto e a menina. E aí eu vou colocar um pontinho aqui. No filme é boy e girl. No livro em inglês, provavelmente é a mesma coisa. A tradução da Intrínseca colocou garoto e menina. A meu ver, é meio depreciativo. Menina e garoto. Por que não garoto? Garota ou menina e menino, né? Ela tem essas duas crianças e a gente acompanha em cenas intercaladas o presente e o passado. No presente, ela tá fugindo por um rio com os olhos vendados, as crianças também com os olhos vendados, em busca de algum lugar X, que até metade do livro a gente não sabe onde que é. E no passado a gente começa a acompanhar a vida da Mallory, desde o momento que ela descobre a gravidez até o presente, quando as duas histórias se juntam para chegar no final do livro. Aí tem uma coisa. Temos algumas diferenças gritantes entre o filme e o livro. Aqui no filme, a Mallory ama as crianças. Pra mim, eu acho que pra você também, né, amor? No filme, ela é muito seca com as crianças. Parece que é mais um fardo do que um amor de mãe, você não acha? Eu achei, mas eu achei que ficou... Dadas as circunstâncias, ficou claro o porquê daquilo. Pra mim, ficou claro. Mas aí tem um ponto que pra mim é o seguinte... Comparando os dois. O filme é a ação, suspense e ele passa, de certa forma, pela questão da sobrevivência. Da sobrevivência no mundo apocalíptico e aquelas criaturas e essas coisas assim. Aqui não é única e exclusivamente só sobre sobrevivência. Não é só sobrevivência. É também uma questão muito mais valiosa, que é o espírito materno da Mallory. Desde o começo do livro, ela já se questiona como é que eu vou criar essas crianças e para que criar essas crianças num mundo como esse. 4 anos, que é a idade dos dois
do menino e da menina passaram muito rápido para ela aqui na história. E, sendo assim, 8, 12, 15 anos também se passariam tão rápidos quanto. Mas qual seria o propósito numa vida que você fica trancado dentro de uma casa? Aí já aproveito para comentar. Esse é o significado do Caixa de Pássaros. Aqui, os pássaros não têm tanto uma importância como tiveram no filme. Aqui eles encontram alguns pássaros e eles servem mais como uma campainha. Qualquer pessoa que se aproxima, eles fazem muito barulho. Tanto que tem um determinado momento que uma das pessoas que estavam confinadas numa casa junto com a Mallory, tentando sobreviver, essa pessoa sai e na hora que ela volta, eles descobrem que a pessoa estava chegando porque os pássaros começaram a cantar. Então, o significado de Caixa de Pássaros é muito mais metafórico, no sentido de as pessoas estão sim confinadas dentro de uma caixa de pássaros sem poder ver o céu, as árvores, os animais. E que vida que as crianças iam ter num cenário como esse? Elas eram os pássaros confinados. Elas nunca tinham visto o céu, porque desde que elas nasceram, Mallory estava grávida no começo, então elas nasceram nesse mundo, então elas nunca viram o céu, nunca viram um rio, nunca viram o mar, nunca viram nada fora daquele ambiente que elas cresceram, na casa, porque todas as vezes que elas precisavam sair, elas saíam vendadas. Então, tem muito esse questionamento e eu achei sensacional essa diferença do filme com o livro. Porém, o filme em si também não fica muito atrás, por conta de uma questão que eu achei sensacional da diretora e do Netflix. Eu imagino que a Netflix tenha tido uma mãozinha aí, né? Da adaptação. Nem todos os personagens são os mesmos. No livro, a Mallory vê um anúncio no jornal falando sobre uma casa de sobreviventes que estava pedindo ajuda para as pessoas. Quem quisesse se refugiar poderia ir até aquela casa. Então, assim que a irmã dela morre, no filme também a irmã dela morre. Assim que a irmã dela morre, ela pega o carro e consegue ir até aquela casa. Não vou dizer como, porque daí é que tá o lance de ler o livro. Ela consegue chegar até a casa e lá ela começa a conhecer as pessoas. Tem o dono da casa. No filme, o dono da casa é o Charlie, se eu não me engano. Isso. No livro é o George e no filme é o Charlie, que é um japonês que fazia Oz há muito tempo atrás, que é um seriado da HBO, e ele é gay. Ele e o marido dele estavam querendo fazer umas paredes de vidro e receberam a visita do Douglas. O Douglas, interpretado pelo John Malkovich, é isso? É o cara fodão lá. Interpretado por esse cara X aí, vai aparecer na tela depois pra vocês. No livro ele chama Doug, no filme Douglas, enfim. No livro, ele é uma pessoa cética, única e exclusivamente cética. Todas as decisões que o grupo faz para sair buscar alimento, sair buscar outra coisa do livro e por aí vai, ele é sempre muito cético, muito cauteloso. Agora, no filme, a coisa pega, porque ele é machista, ele é misógino, homofóbico para um caralho. E ele tava na casa do Charlie, o dono da casa, para avisar que ele ia processar esse casal de gays, porque eles estavam querendo colocar paredes de vidro e ele não queria ver a intimidade do casal. E vários momentos do filme, isso é muito legal, o personagem da Sandra Bullock, a Mallory, dá umas cacetada fudida nele. Não só ela, como outros personagens também mostram um incômodo muito grande com esse personagem. Além disso, a Olympia, aqui no livro, não tem muitos detalhes físicos sobre ela, mas ela é meio burrinha, muito inocente. E alguns, só o Doug e um outro personagem lá deixa entender que isso incomoda as pessoas, mas não é uma coisa que vai atrapalhar a relação deles. Já no filme, a Olympia é loira, de olho azul, branca, mais gorda, obesa. Aí também tá uma diferença muito grande. E, pra mim, a melhor adaptação é do Tom, que no livro, ele é branco, ruivo, a barba ruiva, cabelo loiro, uma coisa assim. E no filme, um homão da porra, um negão maravilhoso, que é o mesmo ator do Moonlight. Depois vai aparecer o nome aí também pra vocês do ator. Ele é sensacional. E aí rola todo aquele romance, aquelas coisas assim. Se você já assistiu ao filme, sabe o que eu tô dizendo. Mas reforçando, é completamente diferente daqui. Enfim, temos um ponto positivo para o filme, essa questão da representatividade. E o Netflix parece que está investindo nisso há um certo tempo. Eu com o Raul, a gente estava fazendo uma lista aqui dos seriados e filmes que trazem essa questão. E a gente chegou em Grace and Frankie, que é maravilhoso.
Sense8, que fez muito sucesso na primeira temporada, depois daquela decaída ridícula, até chegar onde chegou. Orange is the New Black, né, que é um clássico, um monte de sapatão reunida numa cela. Mentira, não tem só sapatão, obviamente, né, mas ali... A importância dos sapatões ali, né, e a circunstância de tudo é ótima. She-Ra, que se você ainda não assistiu a nova versão de She-Ra, você não sabe o que está perdendo. Tem representatividade? Tem. Bastante, né? Eu acho que o seriado inteiro tem representatividade, mas o importante pra mim foi como isso foi colocado. Como? No She-Ra, se eu contar, eu vou estragar a experiência. É, não vamos dar spoilers. Assistam a She-Ra, porque é sensacional. Não é a mesma, não é um remake, é uma nova She-Ra, com novas problemáticas, com uma nova motivação. Para uma nova geração. É muito bacana. Além disso, temos Sabrina, que daí tem o gato que é viado, tem a vilã que é negra e tem uma amiga, um amigo trans da Sabrina. E, obviamente, dois últimos. Super Drags, que é sensacional. Apesar de toda essa retaliação, não vão fazer a segunda temporada, infelizmente. Porque pelo jeito Dona Netflix cedeu à pressão, né? Dessa ala conservadora filha. Também não vão fazer o seriado da Pablo, né? Que foi cancelado. Enfim, mas Super Drags é sensacional. Eu acho que assim, né? Dá pra entender porque que eles quiseram também cancelar. Porque enfiou o dedo na ferida, colocou o resto dos dedos, enfiou a mão, deu um apertão e ainda tapou a boca pra pessoa não gritar de dor, porque... Eu entendo também. Pra mim, é bem isso que você disse mesmo, sabe? É que cutucou muita ferida de gente que detinha o poder na hora, e aí como é que o pessoal que dá as ordens, então fazer o quê, né? Se por um acaso você chegou aqui por conta do livro Caixa de Pássaros e tem essa mentalidade meio retrógrada, pensa um pouquinho e tenta ir assistir a esse seriado. Na hora que você assistir Super Drag, She-Ra, essas coisas, pare e pensa no que você tá assistindo. Não fica assim, ai, meu filho vai virar viado. Ninguém vira viado do nada. Mas assista e tente praticar um pouquinho a sua empatia. Se você não sabe o que é isso, dá um Google que você descobre. E pra finalizar a lista de séries e filmes que a gente pegou, eu coloquei aqui também a Marie Kondo, que é a fada da arrumação. Eu fiz uma arrumação maravilhosa aqui dentro de casa esse começo de ano. E o que eu achei muito bacana é que no seriado tem um casal de gays e um casal de lésbica. Coisa que é mais difícil a gente ver em seriados sobre arrumação, sobre organização, essas coisas assim. Só ultimamente que estão começando a colocar. E parece que foi, assim, pensado. A gente precisa colocar um casal de viado, um casal de sapatão, porque a gente precisa ter todos os tipos, ou pelo menos uma gama maior de relacionamentos contemplados aqui. Então foi bem bacana, eu fiz questão de colocar aqui. Deu pra entender o que é o livro, deu pra entender que é muito diferente do filme e cada um tem sua particularidade. No livro, a tensão é muito maior, até porque você não tem, a gente não recorre a imagens pra ver as coisas. Então fica muito parecido com a experiência que a Mallory tem. A partir do momento que ela não consegue enxergar o exterior, a gente também não consegue enxergar, mesmo com descrições. E o autor, o Josh Malerman, é bom, é a primeira obra dele, e em alguns momentos a gente fica exatamente como a Mallory, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente só sabe o que ela ouve, sente e presencia, mas sem a questão da visão. Além disso, as crianças no livro são geniais, elas têm uma importância muito maior do que aquele casalzinho de Songo Mongo que é no filme. Óbvio, né? Vamos dar um desconto. As criancinhas, elas são muito bonitinhas, danada, mas eu acho que se perdeu um pouquinho da importância das duas crianças. Porque aqui, como elas cresceram num mundo em que elas estavam extremamente restritas, tem uma preparação da Mallory, da personagem principal, gigantesca na questão da audição delas. Pensa o seguinte, elas acordam sem abrir o olho. Já tentou acordar sem abrir o olho? A primeira coisa que a gente faz... Primeiro que se eu acordar sem abrir um olho, eu chuto duas gatas, uma pra cada lado. Tenta. Na próxima vez que você dormir, tenta acordar e não abre o olho. As crianças faziam isso. E as crianças tinham uma... Eu já falei, mas vou repetir. As crianças tinham uma audição espetacular. Boa parte da trama tá em cima delas. É elas que ajudam a Mallory a fazer algumas coisas. E além disso, a passagem pelo rio tem algumas coisas muito diferentes. Tem umas ameaças muito mais complicadas. Eu acho que, assim, os dois tipos de mídia valem muito a pena. O livro tem a mensagem da superação materna, da preservação dos filhos, da criação dos filhos, em que mundo que esses filhos vão crescer, vão se desenvolver. E o filme já parte para uma questão mais visual, de trazer o medo ali para sua cara. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque
O vídeo do Otávio Ugar, do Super 8, é muito completo, então dá uma olhada lá. Mas no livro, se você gostou do filme, vale a pena ler, que vai ser um complemento muito bacana. Pensa que são uma história paralela. Então é isso, gente. Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Não abra os olhos. Então, até a próxima. Tchauzinho.